Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, fala doutor. Ouvinte da Vinha FM, esse horário tão aguardado. Hoje é quinta-feira, hoje é dia de Fala Doutor. Mas é claro, amigos, nossos médicos, eles são incansáveis. É o seu encontro semanal com o seu médico, Dr. Francisco Rebouças e Dr. Hélio Arão Júnior. Você sabe que os dois sempre estão aqui na quinta. E hoje eu não vou poupar perguntas não, e quero que você também não poupe. Você entrou lá nas redes sociais deles, perguntou, e agora eles vão responder. O pessoal pede o tema por lá, viu? E lá eles decidem o que vai ser falado agora. Então, entra lá, @Dr. Hélio Arão Júnior, Hélio começando com E @Dr. Francisco Rebouças. Manda o tema, toda quinta você pode ouvir e quem sabe o seu tema não entra aqui. Hoje nós vamos descobrir como lidar com as pedras do organismo. O que você está fazendo com as pedras que você encontrou pelo caminho? Já já você vai entender muito melhor sobre todas elas. Primeiramente, uma boa tarde, Dr. Hélio Arão Júnior. Boa tarde, Guilherme, Francisco, boa tarde, ouvintes. Hoje nós vamos falar de um tema interessante. Eu e o Francisco resolvemos mesclar pedra nos rins, pedra na vesícula, né? Pedras de uma forma geral. Sim. Será que elas são iguais? Será que o mecanismo de formação de uma pedra no rim é o mesmo da formação de uma pedra na vesícula? E até onde isso funciona? Olha, uma pedra no rim grande, ela faz mal, e a da vesícula? Como é que funciona isso? Então nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Eu sei que muitos dos ouvintes já tiveram cólica renal, já tiveram cólica biliar, cólica de vesícula e estão aqui nos ouvindo, porque essas duas cólicas são classificadas como as dores mais intensas que existem dentro das cólicas. Talvez elas só perdem para a dor do parto. Algumas pessoas dizem que a cólica do rim é até mais intensa do que a do parto, mas essas duas dores, tanto da vesícula quanto da parte urinária, da cólica renal, são as maiores que nós conhecemos. Nossa, se você falou se as pedras são iguais, Deus queira que a pedra dos rins não seja tão grande igual a da vesícula, né? Porque eu já vi ali as pedrinhas depois que tira, é gigante pedra na vesícula. Vamos entender por que ela se forma. Doutor Francisco Rebouças, que alegria tê-lo aqui, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Hélio, ouvintes. É um prazer retornar aqui no nosso Fala Doutor. E hoje um programa pedido pelos ouvintes através do nosso Instagram. É muito frequente essas perguntas a respeito de pedra. Ainda há confusão de que tira só a pedra, não tira a vesícula, é a laser, não é? De onde que vem a pedra? Então nós vamos fazer um bate-bola aqui e explicar tudo o que você precisa saber sobre essas pedras no caminho, como você disse, de uma maneira descomplicada. Com certeza. Vamos eliminar essas pedras, né, gente? Tem pessoas que falam de tudo. Vamos falar sobre isso também. Falaram pra mim assim, ó, para de tomar leite, que tem muito cálcio no leite, e o cálcio do leite vai dar pedra nos seus rins. Eu fiquei com medo, porque eu tomo muito leite mesmo, né? Sou um bezerrão mesmo assim, tô diminuindo bastante. Mas e aí, o que é que gera a pedra? E tem gente que tem muita, né? Tendência genética. A primeira coisa que a gente precisa falar é que é um mesmo programa, essa é a minha área de atuação, eu sou cirurgião do aparelho digestivo, essa é a área de atuação do Dr. Hélio Arão, ele é urologista, mas são pedras, só é igual o nome, pedra, mas são coisas completamente diferentes, com origens diferentes, tratamentos diferentes e complicações diferentes. Perfeito. Para começar, quando as pessoas elas já vêm com muito mito, muita coisa errada. Por exemplo, se eu comer um tomate, a semente do tomate da pedra, isso é um mito, isso não existe. Ainda que o tomate possa ter algum grau de oxalato, você tem que comer um caminhão de tomate para formar uma pedra no rim. Então não tem nada a ver. Nunca, né? Com relação ao leite, é uma pergunta também muito frequente. Por quê? No passado, nós restringíamos o leite, porque o cálcio, nós achávamos que ele formava pedra. Hoje não, hoje nós temos uma dieta normocálcica. Retirar o cálcio, quando você retira o cálcio, diminui o cálcio, vai desequilibrar a quantidade de cálcio e oxalato. E a pessoa vai formar cálculo de oxalato. Sim. Então não faz parte da rotina de tirar o cálcio. O que nós restringimos quando nós vamos falar? Nós vamos restringir talvez a proteína, se a pessoa tem um ácido úrico elevado, nós vamos falar isso mais na frente. E aumentamos o aporte de líquido, porque diferente da vesícula, que o Francisco vai falar, como que forma cálculo no rim? O cálculo no rim forma por uma alteração entre soluto e solvente. Isso é aquilo que nós aprendemos lá quando nós éramos crianças. Pega um copo de água, vai colocando sal. Você não vai ver o sal. De repente, quando ele passa do produto de solubilidade, quando ele passa daquele momento que ele consegue dissolver, começa a acumular no fundo. Ele já não dissolve mais nada. Aí aquela areinha lá que vai formar pedra. Então o rim é a mesma coisa. Se tem água, se tem líquido, a chance de formar é bem menor. E até nisso eu quero te explicar daqui a pouco. Francisco, você acha que para todo mundo, quando nós falamos assim, olha,
toma 2 litros d'água por dia. Isso vai evitar de formar pedra. Você acha que 2 litros para uma pessoa de 50 quilos é o mesmo efeito para uma pessoa de 80 quilos? Então não é assim o cálculo. Nós vamos explicar daqui a pouco como é que funciona o cálculo do líquido. Diferente. O doutor Hélio explicou com propriedade sobre a pedra nos rins. Pedra na vesícula é outra coisa. Pedra na vesícula, como é que... Ela é formada de cálculos de colesterol e principalmente, a maioria, e bilirrubinato de cálcio. Então, assim, o que é a vesícula? O que precisa entender? A vesícula é um órgão não vital. Ela armazena e concentra a bile, Guilherme. O que a bile faz? A bile é produzida no fígado. E um dos papéis da bile é dissolver, vamos dizer assim, a gordura que é para facilitar a absorção. Só que a saída dela lá é um músculo, ele fica fechado. Então essa bile volta e armazena na vesícula. E algumas pessoas têm tendência a formar pedra na vesícula. A cólica vem quando a vesícula vai espremer e aquela pedra não consegue sair. Como que é formada essa pedra? A tendência genética é a maioria. A pessoa tem predisposição genética para ter pedra. E existem vários fatores que aumentam o risco. Por exemplo, gravidez. Múltiplas gravidezes aumentam a chance de ter pedra na vesícula. A pessoa que perdeu muito peso, perdeu peso rapidamente, seja por cirurgia ou qualquer outro motivo, tem a chance maior de ter pedra na vesícula. E o bilirrubinato de cálcio, aquelas doenças hemolíticas, às vezes a pessoa tem tipo anemia falciforme, que é uma doença que degrada muito as células vermelhas do sangue, então forma muito o bilirrubinato de cálcio na bile e tem a chance de pedra na vesícula. Essas são as principais causas. Eu vou dar um pitaco aqui no do Francisco, porque existem os 4 Fs na formação de cálculo de vesícula. Às vezes 5, né? 5, E os 5 nós não vamos falar, não. Então, geralmente é na mulher, né? Femeio. Então, assim, é na mulher um pouquinho mais acima dos 40, acima do peso. E flatulência. E flatulência. É isso que então, geralmente, nas mulheres, dá mais pedra de vesícula. É claro que... A flatulência é só uma pergunta, soltando ou segurando? Não entendi. Não, isso aí é um mito, na verdade. Não tem relação, não. Então, mas que acontece mais na mulher, isso é uma verdade. Isso é verdade. É mais na mulher, acima dos 40 e obesa. Já pedra de rim não tem uma predisposição. Geralmente o homem tem um pouco mais por conta da alimentação mais rica em proteína animal. Perfeito. O homem gosta mais de sal. O vilão para formar pedra é o baixo volume de líquido, é o excesso da proteína, é o excesso da proteína. Não é comer proteína, é proteína demais, é o pouca excesso água dela. Junto. Pouco líquido, o excesso da proteína e o sal. O sal é um vilão porque o sal atrai o cálcio e atrai o oxalato para dentro da via urinária. Só que é interessante, porque aí as pessoas me perguntam, doutor, mas eu estou na academia e eu gosto de fazer uma suplementação com proteína. Eu posso? A gente tem que individualizar, porque suplementar a proteína não faz mal. O excesso da suplementação, quando as pessoas elas tomam em excesso, aí exige uma hidratação melhor. Então, quando você faz aquilo dentro dentro de um padrão normal, você não toma o excesso, não vai fazer mal, você não vai formar pedra por conta disso. Eu não faço restrição de um cara que quer fazer academia de tomar uma creatina, ou de tomar um aminoácido, ou de tomar um whey protein, que já é a proteína isolada ou hidrolisada. Ele pode tomar, desde que não seja em excesso. O excesso é que faz mal. Então, você que tem pedra, não é a sua academia que vai te fazer mal, não é isso. O excesso do sal faz mais mal e a proteína, ela causa pedra naquelas pessoas que já têm uma predisposição, que tem tendência a ter o ácido úrico mais elevado. Mas aí nós temos que dosar isso no sangue. Pessoal, na urina. Guilherme, eu quero, nós vamos fazer aqui um bate-bola. Perfeito. Eu vou perguntar aqui as coisas da especialidade do Hélio e ele vai perguntar das minhas. Nós não combinamos, mas eu acho que é isso que fica interessante o programa. Com São certeza. As principais dúvidas que eu sei que a população em geral tem, que eu vou fazer para ele. E ele conhece também as dúvidas que tem em relação à pedra na vesícula, via biliar, e ele vai fazer para mim. Beleza? Eu quero começar com ele perguntando. Uma pergunta clássica. Doutor Hélio, toda pedra no rim precisa retirar? Não. Diferentemente da vesícula, as pedras no rim, a maior parte delas, elas saem sozinhas. Pedras com menos de 5 milímetros, elas vão ser expelidas sozinhas. Então não precisa. Alguns cálculos dentro do rim, com tamanhos menores que 5 milímetros, não precisam de ser removidos. Cálculos no polo inferior do rim, se ele não estiver te causando infecção, também não precisam ser removidos. Agora, quando o cálculo ele desce o trajeto do rim para a bexiga e ele obstrui, ele tem um tamanho que ele obstrui e gera uma dilatação do rim, que é quando tem a cólica, geralmente ele tem um tamanho maior que 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros,
aí esses cálculos precisam de uma intervenção. E os grandes cálculos, porque tem cálculos, Guilherme, que você falou assim, será que existe cálculo de rim maior que de vesícula? Existe cálculo de rim que ocupa todo o rim. Na verdade, maior. Chama coraliforme. Ele pega o tamanho do rim completo e se ele não for removido, ele vai gerar perda do rim. Então, não é todo cálculo que precisa de ser operado. Agora, Francisco, se você está com pedra nos rins, na vesícula, você vai tirar só as pedras ou você tira a vesícula? Isso é uma pergunta clássica. E por que tirar a vesícula se eu posso tirar só a pedra? Uma boa pergunta clássica. Diferente do rim, a vesícula é um órgão não vital. A pessoa vive bem sem a vesícula. E não justifica você tirar uma pedra e deixar o fator formador de cálculo ali na vesícula. Você vai potencializar, formar novos cálculos. E a vesícula ela tem uma complicação temida, que é a pancreatite. Então, pequenos cálculos, ainda que não dê sintoma, pode descer o canal. Então, é tudo que a gente quer evitar. Então, em lugar nenhum do mundo se tira só pedra da vesícula. Sempre que tem indicação de operar uma pedra na vesícula, a vesícula vai ser removida como um todo. Seja na cirurgia aberta ou na cirurgia por vídeo. Aqui já vem uma diferença. Você viu o que ele falou? No rim, pedra pequena vai sair e ótimo. Na vesícula, qual é a pior pedra? É a grande ou a pequena? A pedra grande, ela costuma dar mais sintoma. Mas a pedra pequena, ela é mais perigosa. Por quê? Porque ela pode sair da vesícula e descer o canal. Se ela descer o canal, ela pode inflamar a saída do canal da bile, que é junto com a saída do canal do pâncreas. E aí pode dar pancreatite. O pâncreas é o órgão que produz quase todas as enzimas digestivas que nós temos, mas fica de maneira inativa. Imagina ele ativar dentro do próprio pâncreas uma enzima que digere gordura, que digere proteína, que digere carboidrato. É um processo inflamatório dramático. Então, pior cenário de uma pedra na vesícula é a pancreatite. São órgãos diferentes, mas essa é a relação que tem. Então, a gente não quer que aconteça. Então, pedra na vesícula, respondendo ao Dr. Hélio, a pequena é mais perigosa. A grande dói mais. Duas coisas que eu vejo as pessoas tirarem, né? Sempre ou é a vesícula ou o apêndice, né? Mas isso aí são coisas que não são vitais. Tirou a vesícula, dá pra viver normal. Sim, vive normalmente. Algumas pessoas podem ficar, como não tem aquele armazenamento de bile, que ela adstringe a gordura. Então, e é de uma maneira concentrada. Então, se a pessoa que tirou a vesícula, ela não tem aquilo mais concentrado, aquela bile vai cair constantemente no intestino. Então, se ela come uma quantidade grande de gordura... Churrascaria. Pode ser que ela tenha uma urgência evacuatória, porque fezes gordurosas manifestam como diarreia. Então, principalmente nos primeiros 3 meses, a pessoa fica com um hábito intestinal mais solto, se ela comer gordura. Então, esse é o cuidado. Pouquíssimas pessoas permanecem isso a vida inteira. Maravilha. Só pra gente continuar então, porque a gente abriu aqui sobre todas as pedras, tem ouvinte que diz assim, mas existe alguma predisposição, porque na minha família todas as pessoas tiveram pedra ou na bilis ou também pedra de rins, e aí na nossa família a gente toma muito refrigerante. É ou não é um veneno pro rim? Na vesícula tem predisposição genética e não tem fator para refrigerante. E no rim, doutor Hélio? No rim tem a predisposição genética, são algumas doenças metabólicas que desorganizam a excreção de algumas substâncias. Por exemplo, é comum famílias que as pessoas excretam, jogam fora muito cálcio. É uma doença que é muito fácil de ser diagnosticada e corrigida. Uma vez corrigida, as suas pedras vão parar de ser formadas. E existe uma falta de um produto que chama citrato, que nós temos ele nos alimentos, principalmente nas frutas cítricas. A falta dele também aumenta a formação de cálculos. Isso é familiar. Tem pessoas que têm essa hereditariedade de ter um citrato baixo, uma hipercalciúria. Isso tudo é familiar. Então é muito como você vê, olha, meu pai teve, a minha mãe teve e eu tenho. Então é normal, mas nós temos como mexer nisso para evitar a formação de novos cálculos. Claro, eu vou falar aqui de um caso conhecido, né? São amigos que nós temos e constantemente ele vai parar no hospital com essa cólica nos rins, uma coisa insuportável, né? Como vocês disseram que deve perder só para as dores de parto, de quão insuportáveis são essas cólicas. E na família dele é um costume, são de Goiânia, né? Comer o tal do pit dog, que é cheio de embutidos, então é salsicha, é bacon, é presunto e refrigerante. Tudo que tem sódio, e hoje tudo que você conserva é a base de sódio, isso aumenta a formação de cálculos. Isso é clássico, né? O refrigerante tem muito sódio. Eu tomo diet, tem mais sódio ainda. Ixi. Então, refrigerante ele é fonte de sódio. E tudo que é embutido, enlatado, vai no pit dog, e tudo que tem ali que ele vai colocar dentro do sanduíche tem
risco de aumentar o sódio. E aí, aumentando o sódio, o cara fatalmente vai formar cálculo. Se ele tem a predisposição, é claro. Sim. Doutor Hélio, como eu falei na vesícula, as principais complicações é a cólica de vesícula, a crise de vesícula com infecção, e a mais temida é a pancreatite. E no rim, qual que é o cenário mais temido pelos urologistas secundário à complicação de pedra nos rins? Não, o cenário mais cruel, e muitas vezes não dá para fazer nada, é a sepse. Vamos trocar. O que é sepse? Sepse é a infecção generalizada. Uma vez que a pedra desce, ela pode obstruir o canal. Se ela obstrui, momentaneamente ela desce e sai, não causa grande problema. Mas se ela obstrui e a pessoa tem uma predisposição e forma ali uma infecção, ela forma uma infecção que não tem como drenar essa urina. A urina está presa com infecção dentro do seu rim. No diabético, em pessoas que têm a imunidade mais baixa, isso explode. Uma pessoa que tem uma doença do colágeno, lúpus, aí essa doença fica tão grave que ela vai para o sangue, para a corrente sanguínea, espalhando para todos os órgãos. É um quadro gravíssimo que muitas vezes não dá nem para fazer nada. Você tem que simplesmente passar um duplo J, um dreno, esperar esfriar o processo. Isso quando a doença não progride para um choque séptico. Aí a UTI, muitas vezes a pessoa acaba indo a óbito. É uma complicação gravíssima. Uma pessoa pode chegar a perder o rim por causa de pedra, doutor Hélio? Muito. Cálculos coraliformes, quando obstrui de longa data, o rim vai dilatando e ele vai parando de funcionar. E esses cálculos que nós falamos coraliformes, eles crescem, e é uma bactéria que está no meio ali, ela vai comendo a parede do rim e a pessoa não sente nada. Absolutamente nada. Quando ela é um cálculo muito grande, ela perde um pouquinho de pus na urina ali, ela nem percebe. E aí ele vai crescendo e ele vai destruindo a parte do rim que forma a urina. Quando você vai ver, vira um bolsão, aí você tem que remover todo o órgão, até por conta da infecção. Agora, Francisco, você falou aí que a principal complicação é a pancreatite, né? E a pancreatite nós já sabemos que é uma doença com alta mortalidade. O ouvinte está aqui escutando e ele ficou preocupado, porque ele não sabe se ele tem uma pedra na vesícula. Qual é o exame melhor para ver pedra na vesícula? É a tomografia? Porque no rim é a tomografia. Tomografia é bom para ver pedra de vesícula? Qual é o melhor exame? E para aquele ouvinte que está escutando aqui que não tem o plano de saúde, como que ele faz para ele ser avaliado? É só o exame da tomografia ou tem algum exame melhor? Uma boa pergunta. Nem sempre o exame mais moderno é o melhor. Para pedra na vesícula, a ultrassonografia, que é um exame mais acessível que a tomografia, é melhor para ver pedra na vesícula, a ultrassonografia do abdômen superior, do que a própria tomografia. Porque é um órgão que está perto do fígado, o fígado é maciço, então ele tem altíssima sensibilidade e especificidade. Então, o exame de eleição para diagnosticar pedra na vesícula é a ultrassonografia de abdômen superior. Tá vendo como são as coisas? No rim é a tomografia. Para a vesícula, já não é a tomografia, é o ultrassom, já é melhor. E é um exame que é facilmente feito em qualquer lugar, você consegue fazer. O diagnóstico é mais fácil. A tomografia pode até fazer diagnóstico de pedra na vesícula, mas às vezes não faz quando tem e é mais caro, é desnecessário. Ô Francisco, e aí você que mexe muito com bariátrica, e a gente sabe muito que assim, a perda de peso, você até falou, forma muita pedra na vesícula. É comum hoje as pessoas pós-bariátricas formarem cálculos. Sim. Por que já não faz então essa cirurgia preventiva e já tira essa vesícula? Essa é uma pergunta boa, eu tenho essa dúvida aí. Porque apesar de ter um risco aumentado, nem todo mundo vai formar. Então todo procedimento tem seu risco inerente a esse procedimento. Então, tirar um órgão com potencial de formar cálculo não se justifica hoje na medicina. Então, não tem indicação formal de fazer uma cirurgia preventiva de vesícula para quem fez a bariátrica, porque tem um risco muito aumentado, mas comparado à população geral. Não quer dizer que ele tem muito paciente que fez bariátrica que não tem pedra na vesícula e não vai ter. Então, não justifica fazer uma cirurgia a mais, não justifica. Aqueles bariátricos, aqueles pacientes que vão para a cirurgia e já tem pedra na vesícula, aí existem algumas opções. Depende do sintoma e da opção do cirurgião. Tem alguns que preferem operar a vesícula primeiro, tem alguns que deixam a vesícula para depois da cirurgia e outros operam no mesmo tempo. E aí, uma outra coisa. Ele falou da pancreatite, o ouvinte tá aqui, tá morrendo de medo de ter uma pancreatite, porque ele tá com uma pedrinha na vesícula lá de 5 milímetros e ele tá esperando na fila do SUS para poder operar e demora para sair essa cirurgia. Se acontece, essa pedra descer e ele tem uma pancreatite, como que ele deve proceder? Uma vez que agora ele está com a pancreatite e ele tem uma pedra que provavelmente desceu.
Boa pergunta, doutor. Assim, a pedra que passa o canal da bile, que dá pancreatite, na maioria das vezes, a pancreatite é uma sequela. Ela passou ali, inflamou e deu pancreatite. Então a pancreatite, a pessoa tem que tratar a pancreatite. A maioria das vezes, graças a Deus, a pancreatite é não grave. Não precisa nem internar. Em alguns casos precisa internar, é um tratamento bem complexo. E aí vai operar a vesícula depois que sarar a pancreatite. Aí que opera a vesícula. Ponto final. Uma menor porcentagem desses casos, a pedra não saiu o canal e a pessoa fica com icterícia. A pedra tá lá no canal. Icterícia é quando amarela tudo. Isso. É quando o neném nasce amarela, que lá é icterícia. A famosa tiriça. Já ia falar. A Valéria nasceu com tiriça. Isso. E aí, nesses casos, se tiver uma colangia, uma infecção do canal da bile, aí tem que fazer uma desobstrução. No caso quando tem pancreatite, a melhor forma é por um procedimento chamado CPRE. É um tipo de endoscopia muito específica que vai lá no intestino proximal, cateteriza o canal da bile, corta um pedacinho e puxa essa pedra por dentro do intestino. Isso é uma CPRE. Mas para quem tem pancreatite é a menor parte dos casos. Perfeito. Só para você que acabou de ligar o rádio, tá aqui no YouTube com a gente na Vinha FM, estamos falando sobre todas as pedras, pedra nos rins, pedra nas vesículas e o que fazer em cada um desses casos. Dr. Hélio Arão Júnior e Dr. Francisco Rebouças esclareceram já boa parte. Vou fazer o primeiro intervalo e na volta tem mais perguntas. Lembrando que você tem que perguntar lá pelo Instagram dos doutores, ok? Então entra aí, @Dr. Hélio Arão Júnior, Hélio com E, e @Dr. Francisco Rebouças. Eu vou pro intervalo e na volta a gente traz muitas perguntas sobre isso e se você tem alguma tendência ou na sua família ou se você já teve, quais são as chances de voltar a ter essas pedras e como isso pode ser resolvido. Se eu falo doutor e a gente volta já pela Vinha FM, não sai daí. Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, fala doutor. Estamos de volta com Fala Doutor, gente, atenção máxima, são poucos minutos que nós temos para receber tanto conteúdo e tanto conhecimento dos doutores aqui no Fala Doutor. Dr. Hélio Arão e Dr. Francisco Rebouças, juntos agora nós vamos matar a pau esse finalzinho aqui das dúvidas sobre as pedras. Falamos de pedra nos rins, falamos aí das pedras na vesícula biliar e agora a gente precisa entender muito bem como funciona depois que a pessoa é diagnosticada. Falei aqui das tendências genéticas, mas agora tem uma pessoa que ela está com problema nos rins, medo de ter a falência. Pode perder os rins, como também pode perder a vida, né, doutor Hélio? Pode sim. Os cálculos, quando eles obstruem e passa da hora de tratar, porque a gente não pode ficar em casa com uma obstrução, você tem que passar por uma avaliação médica. E passando da hora, difícil de correr atrás, né? Em tudo, né? Toda enfermidade é assim, você tem que fazer o diagnóstico precoce para evitar complicações. É claro que o ouvinte tá aí, ele que tem uma pedrinha, ele fala, nossa, agora eu tô preocupado. Não é assim não. Você teve uma cólica, a evolução para perder o rim, ela demora, você não vai perder um rim de uma noite para um dia. Começou a ter obstrução, tá com cólica, e aí começou a dar sinais de que vai descompensar. Que tipo de sinal? Começa a ter calafrio, começa a ter febre, começa a baixar a pressão, aí esse é um sinal de alerta, você não pode ficar esperando. Se você tem o plano, procure seu médico. Se você não tem o acesso ao plano de saúde ou um urologista que te acompanhe, procure uma assistência, né, num CAIS ou em algum posto de saúde. O GOL mesmo tem urologista de corpo presente lá, no caso de uma pessoa passar mal. Se você é ouvinte do Fala Doutor, manda um direct para o Dr. Hélio Arão. Pode mandar sim. Você segue lá, manda um direct que eu vou te orientar da melhor forma possível. Sentiu alguma coisa diferente, já manda, né? E uma pergunta, o rim as pessoas às vezes não sabem, fica aqui nas costas, né? Mas a dor do rim, ela começa nas costas e ela irradia para a região anterior. No homem, ela vai para o testículo. Então o homem fala, tá explodindo meu testículo. E na mulher, ela vai para a região ali do períneo, né? Da região dos lábios vaginais. Então, ali é o local onde a dor irradia. É diferente, porque as pessoas, eu tô com uma dorzinha nas costas. Nem toda dor nas costas quer dizer que é um problema renal. A dor renal, ela é muito típica. Ela é aguda, de forte intensidade com essa irradiação. Eu tô com uma dorzinha bilateral nas costas irradiando para minha perna. Provavelmente não é de origem renal, deve ser de origem ortopédica. Mas, Guilherme, agora eu lembrei de uma coisa aqui, nós vamos fazer uma pergunta pro Francisco. Se a pessoa tem um problema lá na vesícula, e aí ela operou a vesícula, ela vai ter uma lentidão para esvaziar, para emulsionar as gorduras, né? Então aí as pessoas
elas começaram a ter algo na internet, começaram a ver coisas. E começaram a falar numa tal de limpeza hepática, porque ela não tem a vesícula, ela precisa limpar. Meu pai. Como é que ela vai limpar? Então hoje tá na moda uma tal de uma limpeza hepática. Virou febre. Virou febre. Francisco, como é que funciona essa limpeza hepática? Você tá fazendo ela quantas vezes por ano? Então, resumindo aqui, isso é charlatanismo, viu? Eita! Ponto final. Você sabe que a gente não fica em cima do muro, talvez tenha alguma pessoa que você conheça. Do ponto de vista científico, isso é inquestionável. Isso não existe limpeza hepática. É interessante como esses tratamentos falaciosos, eles são requentados. Na verdade, isso foi em 2003, acho que um bioquímico alemão propôs isso, e já em 2005, salvo engano, um norueguês estudou o que ele chamava de pedra nas fezes, e viu que aquilo não é fezes. Como é que é esse protocolo de limpeza hepática? A pessoa, ele passa uma dieta baseada em cítricos, vinagre de maçã, algumas frutas especiais, um jejum determinado, e aí põe o pobre do paciente dele para coar as próprias fezes para comprovar que aquilo ali evacuou as pedras. Na verdade, ele evacuou pequenos cálculos, mas nem de longe é um cálculo de fígado, nem de vesícula. Nós falamos, tudo que nós não queremos é que uma pedra da vesícula desça. O que é aquelas pedras então? Nada mais, nada menos do que o alimento que ele comeu, que passa por um processo dentro do intestino, por um processo de saponificação. Ele fica cristalizado, aquele alimento que ele comeu ali, e dá aparência de microcálculo. Então, e aí a pessoa tem normalmente esse tipo de tratamento tem um marketing poderoso, algo que envolve o saúde, o bem-estar, algo que envolve o emocional e tem um apelo muito forte. E nada mais é do que isso, a pessoa está evacuando sabão. E deixa eu fazer aqui então minha colocação, porque eu conheço pessoas que fazem isso todo ano e ainda falam assim, falaram pra mim, Guilherme, cada 6 meses, pelo menos 2 vezes eu faço essa limpeza e eu vou falar o que sai nas minhas fezes, e aí mostra a foto, fala, meu Deus, vai ser coço as fezes. Eu pensei que o Francisco estava fazendo isso 2 vezes por ano. Deus me livre, é porque assim, a pessoa ela vibra com micro resultado, então assim, ela tem aquela sensação de que limpou o fígado. E uma sensação de que evacuou algo ruim, uma pedra que estava dentro do fígado. Então ela tem um prazer naquilo ali, porque ela teve um micro resultado. Não, evacuei. Eu tirei de mim o que era ruim. Tô limpando. E isso é uma falácia, gente. O fígado, deixa o fígado quieto, que ele se regenera. Não tem problema. Se você não agredir o fígado com álcool em excesso, com as gorduras, principalmente os polissaturados, o fígado ele vai viver bem, vai se recuperar, não precisa de fazer isso. E eu já aproveito e passo a bola. Antes de você passar a bola, deixa eu só fazer, já que nós falamos da visícula, para apertar mais um pouco para finalizar. Antigamente, Guilherme, usava um remédio. O povo falava assim, não, tem que usar esse remédio para fazer quemólise. Quemólise era dissolver as pedras da vesícula. Usava um remédio chamado Coenstran, que baixava os sais biliares. Você lembra desse remédio? Não, eu sou mais novo, né? Usava esse remédio. Eu lembrei disso aqui agora. Usava esse remédio porque ele mexia com o metabolismo do colesterol e dissolvia pedra. Pelo menos eles falavam que dissolvia. Eu nunca vi dissolver. Francisco, isso usa ainda? Não. Na verdade, esse cálculo de colesterol a gente não usa para isso, né? A gente usa o Ursacol para algumas condições, mas normalmente em cálculo na via biliar, tem uma tendência de fazer formar cálculo dentro da via biliar principal, você pode usar ele ali durante um tempo, mas para essa pedra na vesícula, pelo cálculo de colesterol, não tem remédio, não tem medicação. Não adianta o pessoal também falar de chá. Não. Chá quebra pedra, existe? E aí, esse eu vou perguntar pro Dr. Hélio, porque uma pergunta, todo mundo culturalmente tem uma receita, que conhece alguém que tem uma receita, ou de um chá para eliminar a pedra, ou de um chá para quebrar a pedra. E o Dr. Hélio, nesses últimos tempos, ele tem se especializando na fitoterapia. Ele tem um alto conhecimento a respeito disso. Dr. Hélio, fala para nós aí, qual que é, para eliminar as pedras dos rins, qual que é o segredo e qual que é o chá? Ouvinte, abacaxi com coca funciona? Você tá vendo que eu apanho aqui nesse programa todo dia. Tô parecendo aquela que apanha todo dia e gosta. É o seguinte, todo mundo tem uma receitinha.
de alguma bomba diurética para poder eliminar cálculo. O abacaxi com Coca-Cola, acaba que ele aumenta a sua diurese. Se a pessoa tem uma pedrinha miudinha lá, 2 milímetros, 3 milímetros, ela pode até mobilizar para sair. Mas aí, às vezes, se ela só beber água, já ajuda. Água de coco, por a exemplo. água própria já resolveria. Então, assim, isso tudo são diuréticos que vão aumentar seu volume urinário. Acaba que você vai expelir um microcálculo. O problema é que se tiver um cálculo grande no seu rim, você mobilizar ele prender no canal, vai entrar naquela situação que nós falamos. O cálculo obstrutivo, grande e que pode te dar infecção. Agora, nós falamos do chá de quebra-pedra, vou contar uma história pra você. Não é que eu sou fitoterapeuta, não, mas... Eu sei. Esses dias eu tava estudando e eu li um artigo a respeito do Philanthus niruri. Eu tô falando. É o famoso chá de quebra-pedra. E foi feita uma tese de doutorado na USP. E essa tese foi chancelada pelo Dr. Miguel Sruge, que hoje talvez seja o urologista mais conhecido no mundo, né, brasileiro. E ele é o urologista das celebridades. E ele chancela lá esse trabalho, faz parte do grupo dele. E o que eles fizeram? Pegaram 56 pacientes que tinham a doença, né, a alteração metabólica, oxalato alto, citrato baixo, excesso de cálcio na urina. Pegaram esses doentes e tomaram esse chá de quebra-pedra, esse Philanthus niruri, durante 15 semanas. Depois retiraram mais 13 semanas e após isso, né, depois da lavagem para tirar o produto do corpo, eles fizeram uma dosagem novamente no metabolismo. E o que eles viram? Aumentava o potássio e aumentava o magnésio. Potássio e magnésio a gente usa para reduzir a formação de cálculos. Reduzia o ácido úrico, e reduzia o cálcio na urina e mantinha o citrato elevado. Ou seja, tudo que tem de melhor para evitar a formação de cálculo, ele fez. O artigo acabou provando isso. Qual que é o problema? É um artigo com muito pouco número de pacientes. É um artigo com 56 pacientes. Então, não dá para extrapolar isso e eu sair prescrevendo para todo mundo. Né? Nós não temos como prescrever baseado nisso. E é algo assim, você vai ver poucos trabalhos bons com relação à fitoterapia. Por quê? Porque isso é planta. Não tem como eu fazer um remédio com isso que vai gerar lucro para a indústria farmacêutica, porque eles não podem patentear isso. Então eles acabam que tem esse viés. Agora, se você está lá no fim do mundo, né? Você não tem recurso nenhum, não tem um local de fazer um diagnóstico, está passando por um problema desse tipo, o artigo mostrou que mal não faz. Então, nesse caso, é melhor você tomar. Agora, os chás, o que a gente ajuda no chá? O chá é a água, né? A água é que faz bem. Ok? É aumentar a diurese, é fazer mais xixi que vai expelir essas Mas pedras. não sou fitoterapeuta não gosto de... Não, mas o doutor Qual que é o Hélio nome é da o cara que erva lê aí, sobre doutor Hélio? tudo. Você diz, é o chá de quebra-pedra com nifo o quê? Philanthus niruri. Philanthus niruri. O doutor Agora, Hélio ele é inteligente porque ele lê tudo. Eu sou curioso. Alguém que lê sobre tudo. Agora, Francisco, como é que é essa cirurgia da vesícula? A cirurgia da vesícula hoje, com tanto recurso que tem na medicina, né, nós temos cirurgia robótica, nós temos cirurgia, pelo menos na urologia, laser, litotripsia, um monte de métodos, né? E hoje a vesícula, ela é feita cortada ou ela é feita com laser. E pro doente que tá aí numa fila do SUS, esperando, às vezes ele tá aí pensando assim, como que é isso? Demora para sair pelo SUS? E como que essa cirurgia é feita no SUS? Porque às vezes o doente chega com uma expectativa e aí o SUS oferece para ele uma outra realidade. Bom, primeiro não é laser, né? Talvez o laser veio, eu falava de cirurgia laser, mas é a cirurgia videolaparoscópica, né? Eu acho que esse mito laser veio da urologia, que eles usam alguns tratamentos a laser para pedra. É cirurgia por vídeo, é minimamente invasiva. Cirurgia por vídeo, ela é muito superior, né? Lugar que pode fazer cirurgia por vídeo, nem se fala em cirurgia convencional, que é a cirurgia no corte. Porque não aumenta risco e diminui a dor, diminui a cicatriz, então ela é muito superior. Infelizmente, quando se fala de SUS, não tem cirurgia por vídeo para todo mundo. Quase 90% das cirurgias no SUS ainda são convencionais, são abertas, né? Que é aquela que faz um corte debaixo da costela. É uma cirurgia boa, porque tira a vesícula do mesmo jeito. Só que ela é inferior a vídeo porque é um acesso maior, né? E as cirurgias hoje eletivas no ambiente do SUS, elas estão um pouco complicadas, principalmente pós-pandemia, que deu uma paralisada, deu uma acumulada. Infelizmente, quem precisa de uma cirurgia eletiva pelo SUS tem sofrido nessa espera. É importante dizer que, assim,
nesse caso, a pessoa, dependendo da gravidade, sai do SUS e procura outra maneira. Eu acho que muitas vezes a pessoa vai ter que procurar. Infelizmente, a condição de saúde que o SUS tem oferecido nos últimos anos, ela degradou muito. Então é difícil da pessoa que está tendo cólica ficar esperando. Se ela tem um cálculo grande, que tem um potencial de complicação talvez um pouco menor, estou falando para vesícula, ela ainda pode esperar alguma coisa. Mas se ela tem cálculos pequenos e está com cólica, ela está fadada a esse cálculo migrar. Então ela precisa de procurar um auxílio, às vezes procurar um médico aí que vai ofertar um serviço de qualidade num preço mais acessível. Né? E na via urinária também é a mesma coisa. Né? As cirurgias elas quase não saem, principalmente cirurgia para cálculo. Porque como ficou uma demanda reprimida, o Francisco deve perceber isso. O SUS está operando aquilo que é emergencial, é o câncer, que o cara não pode esperar. Então ele acaba passando na frente. A pessoa que está com uma doença mais grave acaba, infelizmente, passando na frente. A pessoa está na fila e a fila quase não anda, né? Eu acho bom até pra gente caminhar pro final do Fala Doutor dizendo isso. Tem pessoas que elas sentem dores e esperam demais. Então, no caso, por exemplo, do rim, doutor Hélio, a pessoa esperou, ela pode ter a falência de um rim por causa de um prazo pequeno? Pode, eu já cansei de fazer nefrectomia, remover o rim, por conta de pedra, que você fala assim, meu Deus, como que essa pessoa tanto que é difícil. A pessoa que está no hemodiálise esperando um rim, para receber um rim transplantado, ela sabe o quanto é sofrido e difícil para você receber um órgão. Para perder um órgão por uma pedra, por uma negligência, é terrível, porque o cara tem lá uma cólica, e aí ele passou aquela cólica, o cálculo está lá obstrutivo, e ele vai tolerando a dorzinha que fica, ele vai tolerando, e se ele não complica com infecção, ele vai tolerando até, porque o rim vai acomodando, ele vai distendendo, dilatando, até ele perder a função renal. Uma vez que perdeu a função, você está perdendo um órgão que, assim, é órgão vital. Infelizmente, não é algo que você pode perder. Tem algumas pessoas que, infelizmente, Guilherme, não tem essa condição, né? Não é nem porque ela... Que eu vejo isso às vezes. A pessoa ela tem uma cólica de vesícula e vai para o UPA, no UPA vai para um hospital de urgência, chega no hospital de urgência, falam para ele que não é urgência. Porque o termo urgência na cirurgia é algo que tem que ser resolvido ali em 12, 24 horas, porque senão compromete o risco de vida. Então, uma cólica biliar, tecnicamente, ela não é uma urgência. Uma colecistite aguda, quando a vesícula está inflamada com infecção, é uma urgência. Uma cólica biliar não é uma urgência tecnicamente. Agora, você falar para uma pessoa que está sofrendo com cólica diariamente, que o problema dela não é urgência, ela vai ficar muito triste com você. Então, assim, a dor é uma urgência pessoal para a pessoa. Não é que, assim, tô falando a classificação, entendeu? Então, essa pessoa, infelizmente, ela vai tomar um remédio para dor, com a cólica biliar, e vai voltar para casa com a doença dela, esperando uma fila de uma eletiva, que a gente sabe que hoje, o que já era sofrível na maioria dos municípios brasileiros, pós-pandemia, ficou muito pior. Aí, ô Francisco, essa pessoa, porque pode acontecer, cólica biliar, você vai lá e faz um Buscopan, um analgésico antiespasmódico, a pessoa às vezes melhora, ela até melhora e ela vai embora, né, enquanto ela aguarda a cirurgia, mas tem cálculo de vesícula que ele impacta, ele prende ali na saída, onde a gente chama de infundível, e aí ele não sai não, ele fica parado, ele não volta nem vai, e a dor fica refratária, a pessoa não consegue melhorar. Esses casos, ele entra como urgência ou não? Entra. E aí tem uma outra coisa, o nosso ouvinte que está aqui, que a vinha abrange o estado inteiro, aí o cara está lá no interior, essa cirurgia, ela é uma cirurgia de um porte que dá para ser resolvido no interior, ou o cara tem que vir para Goiânia? Dá. É uma cirurgia de médio porte. Então, é uma cirurgia que um hospital regional, um hospital secundário, ele faz ela tranquilamente. A maioria delas é feito assim. Não precisa ir para um hospital terciário, não precisa vir para falando de serviço público, não precisa vir para o Hugo, o GOL, o APA de Aparecida. Não precisa ser esses hospitais para resolver. Os hospitais regionais, eles têm cirurgião e material disponível para fazer isso. Mas, infelizmente, às vezes não tem para todo mundo e ocorre isso. Isso é uma tristeza que eu tenho, Guilherme. Que eu sou preceptor em instituições grandes, a gente vê o sofrimento da população. E hoje a gente acaba tratando muito mais complicação. Hoje, no hospital grande que eu trabalho, com residência, eu trato muito mais as complicações de uma vesícula não operada
do que uma cirurgia programada, entendeu? Por quê? Porque vários pacientes com pedra que não conseguiu operar, a chance de ter uma complicação, um quadro agudo, de perfurar a vesícula, dessa pedra descer, de dar pancreatite, aí você acaba tendo que tratar a pancreatite, em alguns casos operar uma pancreatite, que é uma cirurgia dramática, tá aumentando, infelizmente, né? Mas isso é uma realidade de saúde pública no Brasil, né? E na urologia também não é diferente. A pessoa tem lá um cálculo obstrutivo, tá com uma obstrução no ureter, tá morrendo de cólica, e ela vai num CAIS e eles remetem ela para o GOL, que é o serviço de emergência que tem urologia de corpo presente. Vai lá no GOL, a maior parte das vezes não tem o equipamento, que quase sempre não tem o equipamento, e aí eles passam o duplo J. O duplo J é um dreno que quem já usou sabe que ele incomoda demais, mas ele salva a vida, porque pelo menos ele tira o risco da infecção. O problema é que aí a pessoa fica com duplo J 3 meses, daí 3 meses troca de novo, e troca de novo, e troca de novo, e ela continua lá com a pedra. Ela não removeu a pedra, então ela não pode remover o duplo J. Então assim, ela fica contando com a sorte daquela pedra sair, porque a estrutura não consegue remover aquele cálculo. E muitas vezes a pessoa não consegue. E ela acaba tendo que pagar para fazer a cirurgia definitiva. É uma conta burra, né, doutor Hélio? Porque numa compra do material desse, poderia ter desonerado o serviço de saúde. Pensa bem, um paciente que chega aí para diálise, quanto que o custo na vida dele fazendo diálise, quantas pedras não poderiam ter tirado lá no sistema público de saúde? Fica muito mais caro. Muito mais caro, sem dúvida, né? Você tratar a complicação é muito mais caro do que você tratar a doença. Tratar a doença tem um custo. Mas você tratar a complicação dessa doença é muito mais caro em qualquer especialidade. Não, e sem contar assim, os dias perdidos de trabalho que a pessoa tem, deslocamento, estresse familiar. E o mais importante, preço, né? É a vida, né? É o sofrimento da pessoa que você não conseguiu tratar no começo. Em vez de você poderia ter resolvido ali, você, além de não resolver, a pessoa vai ficar sofrendo a vida inteira. Mas é isso. E não consegue um acesso ao sistema. Porque o sistema, ele tem uns viés que, assim, é muito trâmite para a pessoa chegar no especialista. Por exemplo, para a pessoa chegar no Francisco, para poder operar uma vesícula lá no Hospital das Clínicas. Ele tem que ir num CAIS, o médico do CAIS vai atender um clínico, vai mandar para um cirurgião no CAIS, aí ele vai mandar uma guia para consultar no HC, aí ele vai consultar no HC, aí até ele consultar, vai para uma fila de espera. Pediu os exames, vai pegar outra fila. Demorou um ano só para ele poder chegar no médico que vai operar ele. Meu Deus. Aí ele vai para uma fila que chega gente todo dia, então é algo que a gente está falando aqui hoje sobre pedra, mas assim, lamentável para quem depende do Sistema Único de Saúde, é muito terrível. Então é o seguinte, para você que está ouvindo Fala Doutor, eu estou conhecendo aqui muitos anos doutor Hélio e doutor Francisco para te dizer, corre para fazer uma simples pergunta. Se você tem dúvidas sobre o que a gente está falando aqui, o Instagram dos dois está disponível e eles estão respondendo diariamente milhares de ouvintes da Vinha e você pode ser um desses. Tem alguma dúvida? Você precisa de ajuda para diminuir esse caminho? Às vezes uma dica do Dr. Hélio sobre o rim e às vezes uma dica do Dr. Francisco sobre aí a sua vesícula biliar pode te ajudar a resolver o seu problema. Então eu vou caminhar para o final do Fala Doutor dizendo, o Instagram dos dois está lá à disposição, manda um direct, o @Dr. Hélio Arão Júnior, Dr. Hélio, começando com E, né? E você vai conseguir falar sobre a pedra nos rins ou qualquer coisa do tipo. E @Dr. Francisco Rebouças, para você que precisa tratar a sua vesícula biliar, tem algum tipo de pedra na vesícula, qualquer tipo dessas dúvidas, manda no direct. E doutores, depois de tudo que a gente falou aqui, fica evidente, a saúde ela está disponível, nós só precisamos nos preocupar com ela e responder na velocidade correta, para nós não termos aí complicações que se tornam ainda mais caras. Começar agradecendo ao Dr. Hélio Arão Júnior. Quinta que vem tem um assunto importante aí, né, doutor Hélio? Tem sim. Eu que agradeço, Guilherme, ouvinte, Francisco, e é sempre um prazer estar aqui. E hoje nós falamos de um tema, nós podíamos ter até separado, mas como nós achamos que ia ser interessante misturar as coisas, porque são gêneses, são coisas diferentes, nós trouxemos aqui um pouquinho sobre o rim, mas nós não falamos sobre cirurgias nem do rim, nem da vesícula, como forma. Seria um outro programa. Sim. Né? Mas nós trouxemos algo que os doentes nos perguntam,
E pra gente esclarecer como que o cara chega no sistema, pra ele poder, ele tá sofrendo com isso. Então, pra gente poder tirar um pouco das dúvidas. E a semana que vem nós vamos falar sobre infertilidade, né? Isso é um assunto que tá muito em alta, né? Na internet, as pessoas perguntam. Tanto por quê? no homem Porque quanto todo na mundo, mulher. as pessoas agora estão querendo, né, os filhos, né? E muitas vezes a pessoa acha que fazer um filho, Guilherme, é engraçado, que é igual uma receita de bolo. Se eu namoro, logicamente vem um filho. E nem sempre a receita de bolo funciona. E esse é o desespero de Aí alguém que a não hora consegue. que a pessoa percebe, fala, nossa, o tempo tá passando, os casais hoje estão tentando engravidar sempre mais tardiamente, com mais de 30, 35 anos, e aí ele pensa que é uma receitinha de bolo, quando chega lá para fazer, já não consegue fazer, já perdeu parte da sua fertilidade. Então é sobre isso que nós vamos falar semana que vem. Doutor Francisco Rebouças, semana que vem nos encontramos. Obrigado pelo esclarecimento. Glória. E o Instagram tá disponível aí, muita gente perguntar, né, doutor Francisco? Obrigado, Guilherme. Obrigado, Hélio. Foi um prazer ouvinte. A gente falou um pouquinho aqui sobre as pedras. E dizer para os ouvintes que além do Instagram também tem o nosso canal do YouTube, que tem quase todos os temas que nós tratamos aqui no Fala Doutor e muitos outros. É um canal que mantém essa nossa pegada, esse nosso foco, que é uma informação de qualidade, mas de uma maneira descomplicada. Siga-nos lá, será um prazer. A gente responde todas as perguntas, tanto no Instagram quanto no YouTube. Esse é o nosso propósito aqui. Um grande abraço e eu já vou começar a estudar aqui infertilidade para apertar o L na semana que vem. Aleluia. Será que tem algum chazinho para infertilidade? Eu tenho certeza que ele não anda sem um chazinho debaixo da manga. Isso aqui, eu tô sofrendo aqui um atentado de fake news e bullying. Brincadeiras à parte, vamos arrebentar semana que vem. Obrigado você que esteve conosco até aqui no Fala Doutor. Continue mandando perguntas para os nossos doutores nas redes sociais, @Dr. Hélio Arão Júnior, @Dr. Francisco Rebouças. Te espero semana que vem. Forte abraço e até quinta. Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, Fala Doutor.